O Jornal Folha de São Paulo divulgou ontem o conteúdo de um telegrama reservado, arquivado pelo Itamaraty, que envolve Jair Bolsonaro e a sua ex-mulher, Ana Cristina Vale. De acordo com o texto redigido pela Embaixada do Brasil na Noruega, Ana Cristina disse ter sido ameaçada de morte pelo deputado em 2011. Na época, Bolsonaro e a mulher travavam uma disputa judicial no Rio de Janeiro sob a guarda do filho do casal, então com 12 anos. Duas fontes ouvidas pela reportagem e o ex-embaixador Carlos Henrique Cardim, que assina os textos, confirmaram a íntegra dos documentos. Ana Cristina Vale, porém, negou a informação. Ela gravou um vídeo nas redes sociais atacando o jornal e manifestando apoio à candidatura de Bolsonaro. Vale destacar, e isso é importante, que a ex-mulher também é candidata. Ela concorre a uma vaga de deputada federal e usa o nome político de Ana Cristina Bolsonaro. Vera, começa com você. Olha, a Ana Cristina Bolsonaro, ou Vale, não sei, mentiu em alguma ocasião, ou em duas. Ou ela mente agora ao dizer que não disse o que está nos documentos, ou ela mentiu na época. Dito isso, Silvio, eu acho que há alguns problemas nessa história. Um deles é a acusação em si, muito frágil. Alguém que morava na Noruega há 2 anos, quando do tal telegrama, diz ter sido ameaçada, não diz em que circunstâncias, não registra um boletim de ocorrência, não apresenta nenhuma prova. Me parece algo que essa pessoa apresentou na época, se apresentou como uma desculpa para o fato de ter viajado com uma criança menor de idade sem a autorização do pai, se valendo inclusive de um passaporte verdadeiro, mas que ela fez com uma certidão desatualizada. Ela fez uma certidão em que não constava o nome do pai da criança para poder viajar com o menino à revelia do Bolsonaro, que era quem vivia com a criança na época. Então tem aí um caso de família muito nebuloso e não esclarecido, mas fica evidente que houve uma disputa pela criança, tanto é que há registros. O Bolsonaro procurou o serviço consular, procurou o Itamaraty, pediu uma intermediação para chegar até ela e interceder junto a ela para que trouxesse o menino de volta. Isso ela mesma admite. O que ela não admite são os termos do telegrama. O telegrama é um documento oficial, a Folha obteve por meio da lei de acesso à informação. Portanto, não há que se falar em fake news. Aí a gente pode discutir, primeiro, a importância da reportagem. Eu acho essa denúncia fraca. Acho uma denúncia antiga, nebulosa, sobre a qual pairam muitas dúvidas da conveniência na época, de eventuais acertos depois, de como eles se aproximaram. Enfim, eu acho que tudo isso não vem ao caso e acho que o timing da sua publicação na véspera da eleição presidencial, com uma acusação grave, que é de alguém ameaçar matar alguém, sem uma única evidência de que isso tenha sido de fato feito, eu acho isso complicado. Isso me remete a episódios anteriores em que situações pessoais foram trazidas para a seara política, causaram rumor e não se mostraram assim tão consistentes, como o caso Miriam Cordeiro, por exemplo. Não estou dizendo que a Folha fez o mesmo, porque ela se baseou num documento oficial, é claro, a reportagem está correta, houve todos os lados. O que eu questiono existe material que embase uma manchete com base nisso? A meu ver, e aí é um escrutínio pessoal meu, jornalístico, não. A reportagem está correta, repito, mas eu acho que ela não tem timing e ela não tem elementos e substância para segurar uma manchete de jornal. Eu acho que isso não vai ter grande efeito na eleição, mas eu acho que é um momento errado e uma acusação grave sem uma única evidência que a sustente, não por parte da Folha, por parte do suposto telegrama. Portanto, eu acho algo um tanto questionável. Andreasa, passo a bola para você aí sobre esse caso um tanto nebuloso, vou usar as palavras da Vera. Sigo com você. A Vera foi muito bem, como sempre, muito precisa. Existe prova de que o Bolsonaro ameaçou a ex-mulher de morte? Não existe. Até agora, pelo menos, não há. E a polêmica vai distorcendo os fatos. Existem fatos aí. Aliás, 2 grupos factuais e não são conflitantes. O telegrama de 2011 existe. O telegrama em que a matéria da Folha se baseia não é uma invenção. Todo mundo pode ler, está disponível. Não foi escrito por ela.
Quer dizer, não é algo que tenha sido assinado pela Ana Cristina Vale. Ela teria falado com um vice-cônsul que teria reportado ao embaixador do Brasil na Noruega essa situação, essa suposta ameaça. Por que isso aconteceu? Houve uma demanda, possivelmente provocada pelo Jair Bolsonaro, ao Itamaraty no Brasil para que verificasse a situação do filho na Noruega. Então, o Itamaraty, cumprindo sua função protocolar, demanda, faz uma provocação à Embaixada Brasileira na Noruega para que procure a mãe da criança e apure a situação. Esse é o ambiente em que o vice-cônsul, representando o embaixador, representando, portanto, a representação brasileira, procura a senhora e colhe supostamente dela essas informações. Ela diz que não falou com o vice-cônsul, que foi o seu marido, o norueguês, que teria falado. Esses são os pontos que há. O que vem depois disso? É muito importante deixar claro que essa reportagem, esse informe da Embaixada Brasileira, na forma do telegrama, mandado para o Itamaraty no Brasil, era então um documento confidencial. Quer dizer, não havia ali a preocupação com o conteúdo e muito menos que ele poderia ser no futuro usado numa eleição. Evidentemente que isso não estava contemplado. Era um documento confidencial que não faz nenhum juízo de valor. Esse documento simplesmente reporta aquilo que a senhora teria dito ao representante do Brasil. Ponto final. Passados 7 anos, agora, a senhora Ana Cristina Vale diz que não sofreu ameaça do Jair Bolsonaro. Diz que, de fato, houve um conflito naquela época, que me parece normal, decorrente de uma separação e do fato de o filho, de ter levado o filho para viajar e o pai não ter gostado. Mas ela nega agora, 7 anos depois, que tenha sofrido ameaça do Jair Bolsonaro. E nega, inclusive, que tenha falado com o vice-cônsul, como eu disse. Diz que quem falou foi o marido dela. Então, há muito ruído nessa comunicação, muita terceirização, fulano que disse, mas, de fato, o que há? Um telegrama que no passado reporta um suposto fato, que agora, tempos depois, a senhora disse que não houve. Marcelo Madureira, sigo com você. Olha, esse episódio aí é mais um desses episódios de baixaria de campanha. Sempre tem, né, dossiês misteriosos, o caso da menina Luriana, né, na época do Lula contra o Collor. Isso aí, eu não vou nem entrar no mérito, se houve, se não houve, se é falso, se é verdadeiro, não importa por quê. Porque todo mundo sabe, né, até os eleitores do Bolsonaro sabem que ele tem uma grande dificuldade em se relacionar com as mulheres, né? Talvez ele devia fazer análise, sei lá, ele tem uma dificuldade muito grande na relação em entender como é que é uma relação homem e mulher contemporânea, aliás, com diversos tipos de gêneros e opções sexuais. Ele tem essa dificuldade, isso é uma característica do temperamento dele, é uma característica dos valores, né, que ele tem, que, a meu ver, né, estão em conflito com a contemporaneidade, estão em conflito com o que aquilo que a gente chama de luta contra o preconceito e uma coisa toda. Esse episódio não vai modificar chongas, o que todo mundo já está cansado de saber, que é da misoginia do Jair Bolsonaro. Ficar dando linha nessa pipa aí é perda de tempo. Eu acho que daqui em diante, aliás, sempre, o que interessa para o debate eleitoral é justamente, não só o caráter dos candidatos, é evidentemente o comportamento deles na vida pessoal, que tem tudo a ver com o comportamento na vida política, mas as propostas, né? Porque quando você se ocupa de um negócio desse, você se desvia da questão fundamental das eleições, que são as propostas, os caminhos, né? As perplexidades, as dúvidas que se tem sobre a situação do Brasil, que é uma situação gravíssima.
É isso que se quer saber. Agora, se ele tratou a mulher mal ou bem, cara, isso não é surpresa nenhuma. Perder tempo com isso, para mim, é desviacionismo, né, da questão fundamental nessa reta final das eleições.